Jesus transforma. Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma. É o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma. Em sua cruz eu tenho. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical dessa manhã. Convido os irmãos para ficar de pé. E para essa oração eu convido a nossa irmã Socorro Ferreira. Oremos. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã, mais tua palavra, Deus. Confiemos, Senhor, aprender mais de ti. Abençoai, Senhor, cada família aqui representada. Sei que a dirigente que está à frente desse trabalho, Senhor, abençoa para que ela possa ser muito mais fazer do que a outra, Senhor. Abençoa também o pastor Manuel, que vai nos trazer esse possamos estar atentos à tua palavra, aos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem concedido no decorrer dessa semana. Abençoe nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus, canto 112. Já que o glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado faz ações a de julgar todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
ficar de pé e abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Repete, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Lemos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus e o único Senhor, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E o Senhor Jesus aplica essa porção lida nos nossos corações. E sabendo que o primeiro mandamento que o Senhor, nosso Pai, deixou para cada um de nós é este amor que Ele tem por cada um, e que possamos ter ao próximo. Neste momento eu convido o nosso pastor Davi para que possa fazer a oração. E nessa oração, colocando, né, os pedidos, os irmãos que estão ali, né, no boletim da nossa igreja, aqueles que o Senhor Jesus possa estar tocando nos seus corações, para que eles tenham desejo de estar aqui junto conosco. E eu peço também que o irmão coloque o meu vizinho, o nome dele é Francisco, que hoje ele vai fazer uma cirurgia, que ele teve problema de câncer no intestino, e faz 1 ano e pouco, está com aquela coisinha que eu não sei dizer o nome, e hoje está dia para que possa voltar novamente para o lugar, e creamos que o Senhor já está no controle de tudo, porque é um servo do Senhor e ele está muito confiante, e a sua esposa e a sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por uma semana de paz que nos concedesse. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este primeiro dia da semana em que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada pedido que se encontra no boletim da tua igreja, sempre cada um dos teus filhos, Pai amado, que congrega aqui, aqueles que não estão aqui hoje, mas que eles possam, Pai amado, sentir o desejo de estar aqui para
estudar a tua palavra junto com os outros irmãos. Também te pedimos, ó Deus, como na tua mão, a vida de São Francisco, tu sabes, ó Deus, o problema que ele vem passando, mas tu, Senhor, és o médico dos médicos, pode fazer, Pai amado, um milagre na vida de São Francisco, porque tudo está, Senhor, sob a tua vontade. Também te pedimos, ó Deus, abre as nossas mentes para que possamos entender e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Seja como pastor da nossa igreja, dando nas tuas mãos, Pai amado, a sua vida. Também eu te peço, Pai amado, dando nas tuas mãos a vida do teu filho Moisés, que hoje está completando mais uma primavera, Pai amado, de bênçãos derramadas em sua vida. Nos dá, Senhor, uma manhã, um dia da tua presença. E é em nome de Jesus também que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. E neste momento, nosso pastor vai trazer a lição, que possamos estar bem atentos, para que o Senhor possa falar a cada um de nós. Convido o pastor Manuel para trazer a mensagem dessa manhã, da escola bíblica, né? O estudo. Vamos voltar ao nosso estudo. Estamos no capítulo 3 do assunto negação da declaração de amor por causa do dinheiro. Nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, primeira, segunda, terceira, quarta. 15ª linha do capítulo 3, onde tem a expressão tudo aquilo que vem a dominar a vida se torna vício que domina totalmente as pessoas amantes do dinheiro. O nosso texto básico é 1 Timóteo 6,10. Diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nesta cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É a expressão, a afirmação de quem ama o dinheiro que Paulo fez a Timóteo. Nós falamos já na primeira lição o que é o dinheiro. Falamos que o dinheiro é uma moeda vil e é necessária. Nós precisamos de dinheiro para comprarmos as nossas subsistências, mas que o dinheiro também ele infiltra na vida, pode infiltrar na vida como um ídolo forte. Por que um ídolo forte na vida de pessoas? Porque o dinheiro diz, tudo que você quiser, você consegue. E nós falamos que as pessoas que amam o dinheiro se tornam arrogantes, porque ela diz assim, e o diabo sopra nos ouvidos dele: você pode, você tem dinheiro. Às vezes até na ostentação pessoal, a pessoa passa a ver uma... Eu estava comentando com os irmãos que ganhei um relógio, não sei a marca, todo dourado, parece que é todo de ouro, e foi caro, o relógio, vou saber, foi caro, mas eu não uso. Não uso porque eu acho que é uma ostentação. Está com o relógio daquele e disse aos irmãos: além de ostentação, pode perder a mão. Que o ladrão pode arrancar a mão e levar por causa do relógio. Então tem coisa que nós podemos, mas a consciência vem de o ser humano que se subjuga ao poder do dinheiro,
Então ele vê coisa que não é normal dentro da sua realidade, mas ele quer e compra. Geralmente quem ama o dinheiro vive em dívidas. Quem não ama o dinheiro não descontrola-se. Mas amar o dinheiro, como Paulo diz, não é só um mal, é a raiz de todos os males. Se nós fôssemos enumerar os males, é muita coisa. Se nós formos olharmos os frutos da carne, apenas é muita coisa. Mas quem ama o dinheiro está arrolado, vivendo, cumprindo, se deliciando em todos os frutos da carne. Isso é o que diz Paulo. Hoje nós estamos vivendo um período de descrédito nos irmãos em cooperar com a igreja. Eu, graças a Deus, não sou ligado a crente que doa, crente que dizima mais. Eu não observo isso, porque eu acho também um exagero em liderança que ama muito dinheiro e fica chamando os crentes de ladrões. Não, mas a Bíblia diz, lá em Malaquias, a Bíblia diz, e eles vão ter que dar. Outros dizem assim, ou dá ou desce, ou dá o dízimo ou desce da graça de Deus. Eu sei que descer desce, não da graça de Deus, porque Deus não vê dinheiro, mas da situação íntima do cristão, em ver a igreja lutando com déficit ou às vezes para resolver. E isso não sensibiliza ele a dar aquilo que não é dele. Então, isso é descer. Isso é descer. Mas nós vimos também, e na Bíblia, o exemplo de doação. Alguém pode dizer assim, mas pastor, ou irmão, eu ganho um salário mínimo, do jeito que as coisas estão, eu vou dar o dízimo, vou tirar 140, deve ser isso, 140 reais do meu salário de 1.400, isso é demais, isso é demais. Aí eu posso dizer, realmente é demais, mas é feliz quem faz o demais pela obra. Quando Jesus viu as pessoas ofertando lá no templo, e viu uma viúva que só tinha uma moeda e depositou, Jesus não viu o montante, não observou o montante, mas a espontaneidade, a responsabilidade e a consciência de dar. E deu a moeda e disse, olha, está vendo essa mulher, a viúva, foi a que mais ofertou. Isso nos mostra que não é quantidade de dinheiro, é a expressão espontânea do doar. Isso é que vale. Então, ontem eu estava assistindo na internet uma expressão de um grupo de irmãos dizendo que os crentes estão sendo como ovelha, estão sendo tosquiados pela liderança de igreja, porque os pastores só pensam em dinheiro, os pastores só pensam em ter resultado financeiro. Eu disse com toda a alegria do meu coração, disse, eu estou fora, eu não entro nesse arrolamento. Mas isso surge justamente de pessoas que dizem que o pacto de dizimar não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento, e que a igreja de hoje, do Novo Testamento, não está submissa a nada. E Cristo diz assim, vinde e conquistais. Às vezes, se for uma pessoa ranzinza, uma pessoa agressiva, uma pessoa pirangueira, uma pessoa submissa ao dinheiro, tem que ficar assim.
é que está o poder transformador do Evangelho, o poder transformador da igreja. Não é assim. É isso aí, é filosofia humana. É pessoas que não sabem se despender do dinheiro, amam o dinheiro e recebem de impacto a palavra. E eu digo sempre aqui, tem duas maneiras de nós aceitarmos a palavra de Deus: ou cumpri-la ou criticá-la. Ou nos revoltamos com a palavra ou nos dobramos. As pessoas que não querem fazer o sacrifício ou não têm uma consciência deliberada de saber que faz parte de um grupo, onde no mundo as pessoas fazem parte do grupo, doam a parte para serem vencedores, para criar as coisas. Na igreja, pessoas sabem que fazem parte de um grupo e que esse grupo precisa de verba para manter-se. E o crente fica alheio a isso. Se botar nos quadros de ingratidão e incompetência espiritual, essa pessoa vai ter um peso muito grande, vai ser muito destaque à vida, ao contrário, muito destaque ao contrário. Então, amar o dinheiro é não saber delinear a parte que vai cooperar com o reino de Deus. E outra coisa, eu chamo dinheiro sangue. Dinheiro é sangue. E as pessoas que doam ao Senhor com alegria, porque tem pessoas que doam também para mostrar-se, para o seu nome não sair na parede, como quem não dizimou. Tem igreja que faz isso. Fulano de tal, fulano de tal, não dizimou. Não está dizimando mais, para que o seu nome não apareça. Aí é como dar o dízimo. Isso também não é aceito por Deus. Deus ama quem dá com alegria. Alegria de consciência, alegria de saber de que o seu sangue está sendo usado para o bem, a obra de Deus no mundo. A oferta para missões, oferta para trabalhos especiais, são a dedicação do nosso sangue para salvar vidas. E tem pessoas que dizem assim: eu vou dar uma oferta para missões, 50 reais, 20 reais, 30 reais, e não deu o dízimo, não entregou o dízimo, não fez oferta nenhuma. Porque a oferta tem que ultrapassar o dízimo. Tudo aquilo que ultrapassa o dízimo é oferta. Mas, se nós formos coerentes e conscientes, nós vamos ter condições de dar uma parte do nosso dinheiro para a obra de Deus. Isso significa participação direta com o reino. Pessoas que não se comovem com a necessidade da sua igreja e não está nem aí pelo que vai acontecer, nem aí pelo trabalho da igreja em manter-se, essa pessoa ama mais o dinheiro do que a obra. Então é isso que nós queremos demonstrar: amar ao dinheiro. Se torna, aí o texto que nós começamos diz assim: tudo aquilo que venha dominar a vida se torna vício que domina totalmente as pessoas amantes do dinheiro. O amor ao dinheiro é um vício mais forte do que qualquer outro vício. O amor ao dinheiro é isso. E leva os crentes a serem infiéis, leva os crentes a serem insensíveis. E outra coisa, perdem o privilégio de, como Cristo deu seu sangue para salvar o mundo, o privilégio de dar o seu sangue para que outras vidas também sejam salvas. Isso aí é notório e não se pode fugir, não se pode fugir dessa realidade. E é muito bom nós termos a consciência individual e perguntar: sou ou não sou? E a resposta dos felizes
feito para ser usado. Mas nas ocasiões próprias, não se deve colocar o não onde cabe apenas o sim. Na vida do cristão que diz não ao dízimo, ele está botando um não onde não cabe. Ali só cabe o sim. Ali só cabe o sim. Mas, infelizmente, existem aqueles que dizem não. E por essas filosofias, vida de internet, fora da Bíblia, fora do conhecimento do ensino de Cristo, faz com que muitos crentes deixem de ser dizimistas, perdem a graça, não compraram azeite suficiente para esperar o esposo e ficam decepcionados e vão ficar decepcionados. E quando eu leio a Bíblia, lá no Apocalipse, que diz assim: quando o Senhor vier, todas as famílias da terra se lamentarão sobre ele. Você vai se lamentar de quem? Vai ter lamento porque não veio aos trabalhos, não levou a sério a obra do que o mestre confiou a você. Vai lamentar porque não contribuiu, não foi dizimista. Vai lamentar porque não levou a sério a sua missão de mensageiro, de embaixador do rei. Tem muitas coisas que nós vamos lamentar diante de Deus. Vamos lamentar porque colocamos alguém acima do reino de Deus. A leitura que a irmã leu diz assim: até os judeus sabiam, aquilo era conhecimento deles. Jesus disse: não estás longe do rei. Veja a seriedade que é o reino de Deus. A pessoa que sabe, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo, e ainda ouvir de Jesus dizer: você não está longe do rei. Com esse conhecimento, com o cumprimento desses dois mandamentos básicos, o ser humano ainda não está no rei, está perto. Então é necessário nós examinarmos bem, porque falta alguma coisa. Mesmo você amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, falta ainda alguma coisa. Falta a sua dedicação, falta a sua espontaneidade, sabe, a sua doação, falta muita coisa. E somente o Senhor Deus nos diz o que falta para nós fazermos. E a polícia Margarida. Eu entendo assim, pastor, ele quer fidelidade, né, de nós. Do pouco, no muito, o Senhor exige, né? E então, o dízimo não é, a gente não dá, a gente devolve um pouco do muito que Deus nos dá. A saúde, tudo que Ele nos dá, nada falta. E então, a gente devolve. E às vezes a pessoa diz: eu vou dar isso tudo. Se a pessoa, lá na igreja, quando eu fiz parte, o pastor disse que um homem ganhava, parece que era muito dinheiro, 20 mil reais, e disse: eu não vou dar esse dinheiro todo não. Os 3 mil, eu acho que era 3 mil é muito dinheiro. Aí o pastor disse: tá certo, vamos orar para o Senhor diminuir, né? Porque o Senhor quer devolver ao Senhor o dinheiro. O homem queria diminuir o salário, mas não queria devolver ao Senhor. Mas aí, a gente, a fidelidade é tudo. É como o Senhor diz: a viúva deu tudo que tinha, porque só tinha aquilo mesmo, não deu tudo que sobrou, deu o que tinha. E o Senhor não existe que ele dê tudo, né? Ele é o 10%. E a gente, às vezes, fica, o Senhor, ele não precisa não, pastor, do nosso dinheiro. A gente precisa de fidelidade. A igreja precisa da nossa o sustento, né? Eu acho que o dízimo é a coisa mais, é como se eu diz, a oferta é que a gente dá o que assim quiser dar, puder dar, é a fidelidade também. E o dízimo não é dado, é devolvido. Não é verdade, porque o devolver é outra coisa, né? Isso aqui não é meu não, vou negociar com o dinheiro de Deus. Isso aqui eu vou dar para fulano, vou comprar não sei o que para fulano, eu vou dar outra oferta. Não, é do Senhor. Aquele é sagrado. Porque o Senhor, ele abençoa, ele ama aqueles que dá para alegria. E dá para alegria, não é com tristeza, nem nada. Porque o Senhor não recebe nada. Às vezes a pessoa dá aquele dinheiro que eu vou dar, porque tem que dar. Não, é devolver com alegria.
Eu chego a pensar que quando o Senhor diz aos crentes procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu penso, quem não está em condições ou acrescentadas de doar ou de entregar o dízimo, ele não está correndo, segundo a expressão bíblica, não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque é promessa. Sem buscar o reino de Deus na sua seriedade, cumprindo todas as diretrizes de uma vivência espiritual, Jesus diz assim: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vai acrescentar o dinheiro, vai acrescentar tudo. A irmã diz assim: dá um dinheiro grande, eu vou dar esse dízimo desse dinheiro todo, e um salário mínimo, alguém pode dizer assim, isso não é nada, e realmente não é nada. Eu acho que crente que dizima do salário mínimo é muito mais importante do que eu, porque ele do nada ele dizima. Como Jesus disse, nós temos uma situação financeira melhor, não vivemos do mínimo do INSS, nós contribuímos daquilo que não vai nos faltar, mas a importância é contribuir daquilo que vai fazer falta. É esse que Jesus disse à mulher, à viúva. Então, eu não concordo de maneira nenhuma com lideranças que priorizam o dinheiro em vez do amor às ovelhas. Eu não concordo com isso. O amor às ovelhas deve estar acima de tudo. E não pode haver exigência nem punição eclesiástica a quem não dizima. Porque dízimo é uma conversão, uma segunda conversão. A pessoa se converte a Cristo e vai havendo sucessivas conversões, e o dízimo é uma delas. Agora eu creio também que o cristão que era dizimista e parou, está abatido. Está abatido, porque contribuir alegremente com o Senhor é uma prova de que é amado por Deus. E quem não quer ser amado por Deus? Agora, não posso nunca ensinar que Deus só ama quem é dizimista. Deus ama quem entrega, quem contribui com alegria, mas Ele não ama somente o dizimista. Agora, nós devemos ensinar, como líderes, que essa alegria, esse prazer, essa grandeza de contribuir para o reino de Deus é muito eficaz na vida do crente, é muito importante. Você está vendo Cristo na cruz, braços abertos, cravado, sangue derramando pela a cruz, a haste da cruz. Ele fez isso para que a vida que cresce dele fosse salva. Aí ele pergunta no hino: que fazes tu por mim? O que fazemos nós para que aquele sacrifício seja propagado e atinja mais gente? O nosso dízimo é uma fonte para levar a salvação a vidas. É só dessa maneira que nós devemos entender e dizer às ovelhas, e não dizer: você não pode assumir um cargo porque não é dizimista, você não pode fazer isso porque não é dizimista. Eu sei que principalmente a liderança, os líderes, diáconos, pessoas que assumem dentro da igreja, devem exemplificar. Não que não seja digno de assumir um cargo que não é dizimista,
mas ele é luz diante do povo. Ele tem que exemplificar na sua posição ser um fiel dizimista. Então são essas coisas que às vezes nós negamos o que cremos, do que falamos, do que lutamos. Entramos numa guerra e na hora não queremos avançar, não temos força para avançar, porque a nossa consciência diz: você está incapacitado. Outra coisa que eu observo na todas as igrejas que eu já dirigi, os 40 e pouco anos de ministério, eu analisei, também nunca fui pregador de dízimo, nunca fui, nem serei pregador de dízimo, sou pregador do Evangelho. Mas eu observo, as pessoas que não cooperam são as que mais criam problema para que a igreja gaste nas assembleias. Sempre criam questões para que a igreja gaste dinheiro, e às vezes é contra quando se vai gastar um dinheiro numa coisa positiva para o reino de Deus. O que é que elas estão ouvindo? Será que estão ouvindo o sopro do inimigo para contradizer a obra perfeita? Nós às vezes esquecemos de que, como a Bíblia diz, em derredor de nós está o diabo, derredor, procurando uma coisa para que nos tragar, uma coisinha só. Então é muito bom o cristão saber: sou filho de Deus, sou herdeiro do reino, fui salvo pelo sangue de Cristo, amo a obra para salvar outras vidas, não sou avarento, coopero com o reino de Deus aqui na terra, com o meu sangue, como Cristo cooperou na salvação universal com o seu sangue. Isso é um estado de calma da alma. Calma da alma. Tem cristão que não tem uma alma calma. Tem cristão que são meramente tradicionais, ou se não, meramente demonstrativos, mas não tem uma alma calma. O salmista Davi, lá no Salmo 23, disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar a vontade de cooperar com o reino de meu Deus. Vai me faltar vontade. Ele diz mais: estou no mato, não estou em casa, não tenho travesseiro, não tenho colchão, mas deitar me faz em vez de pasto. Eu durmo aqui mesmo, Senhor, debaixo dessa árvore, em cima desse gramal. Mas tu não deixa de ser meu pastor. Eu vou dar um dízimo, Senhor, papai fala para eu comprar um sapato. Vou dar um dízimo, mas eu vou juntar, comprar um sapato no outro tempo. Mas tu és o meu Senhor, não vou te negar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de paz, e guia-me às águas tranquilas. Bebe água tranquila, sua alma é tranquila. Os cristãos que vivem dessa maneira. Agora existem muitos inimigos para que o crente não seja dizimista. Um é a ostentação, e é um pecado. O crente não pode ter ostentação. Outro é necessidade de parentes. Não, minha filha, meu neto, não sei o que, está precisando, e eu vou ter que ajudar. Olha, você pode ajudar do que é seu, do que você não pactuou com Deus. Você pactuou com Deus ser um dizimista, então aquilo não é mais seu, a não ser que não haja pacto. Não haja pacto, e você viva, seja o que será, aconteça o que acontecer, mas eu vou fazer isso, e é assim, e deve ser assim. Então, responsabilidade individual de cada um.
Este amor ao dinheiro às vezes faz com que até alguns cristãos negarem os dízimos à igreja do Senhor e a contribuições para com o reino de Deus. Já falamos disso. Ele também faz com que os crentes procurem fazer bicos no dia do Senhor, negando a si mesmo a graça de viverem a sublimidade do culto. Isso também é falta, porque nós pensamos muito em dízimo de dinheiro, mas existe o dízimo do tempo. Eu já falei aqui que o dia tem 24 horas. Se o dízimo é 10%, nós deveríamos ter 2 horas e 40 no dia todo para servir a Deus, ouvir, cantar, ler, escrever, ensinar. 2 horas e 40 deveria ser o dízimo de cada cristão em relação ao reino de Deus. Já tem muitos que se preocupam com o dízimo montante, mas não se preocupa com o dízimo tempo. É também dizimar o tempo. Agora, às vezes nós perdemos tempo em televisão, perdemos tempo em conversa com o vizinho, perdemos tempo com lazer, perdemos tempo com isso, para tudo nós temos tempo, mas para 2 horas e 40 minutos estar reservado conversando com Deus, lendo a Bíblia e fazendo outras coisas concernentes ao rei, nós não temos. Por isso, todos nós, dizimista de dinheiro ou de tempo, somos carentes de misericórdia um dos outros, somos carentes da misericórdia divina. Por isso não cabe ao cristão que dizima em dinheiro criticar os que não dizimam, porque muitas vezes nós estamos na mesma situação. Agora, o que então, pastor, como sair dessa? Procurar os ensinos de Cristo, procurar fazer as coisas devidas. Ultimamente, eu tenho pago mais do que eu dízimo, porque amanhã, geralmente, o meu expediente de manhã todo é no gabinete. Ali é lendo e escrevendo, lendo, coordenando, preparando sermões. Então, é bom, eu estou sentindo muito mais forte em passar essa manhã. Logo 5 horas da manhã, eu acordo, vou para o gabinete, só para de 8, aí já apaguei o dízimo. São 3 horas, tomo café e volto. Às vezes retorno de 11 horas, 11 e meia, e vim na hora do almoço. Agora de tarde, eu sou o homem da manhã. Eu o homem da tarde, o homem da noite, eu sou o homem da manhã. Mas é muito bom, não tem o que fazer, vai para o teu quarto, vai para a tua sala, vai para um recanto lá e lê, e conversa com Deus só. Fica conversando com Deus, a não ser que o crente não acredite na onipresença de Deus. E demais, não confie na palavra de Jesus Cristo que disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então a consciência diz: Cristo está em mim. Então vamos conversar. E a conversa do crente, a conversa do Espírito não é com a boca. A conversa do Espírito é com o pensamento. Vamos pensar no Rei, vamos pensar no que Cristo fez pelas pessoas, o que Cristo fez pela igreja, o que Cristo fez por uma pessoa da igreja que nós oramos. Vamos pensar, vamos agradecer, mas Senhor, tu fizesse isso. E converse ele, não precisa desse ritualismo de joelho, de se ajoelhar. Não, converse com ele normalmente. Eu aprendi com a Bíblia que Jesus não quer que nós vejamos ele no alto e sublime trono.
A Bíblia diz, o profeta de Deus da lá, mas Deus não quer ver isso, não. Deus quer que ver você lado a lado com Ele. Ele disse assim: não chamo você mais de servo, mas de amigo. Então, conversar com Deus como fosse um amigo ali, conversar com Ele. E essa conversa é transcendental, é pela mente. É muito fácil. O nosso pensamento pode ir daqui para os Estados Unidos só numa lembrança. Você está aqui, pensa na Estátua da Liberdade, lá você vai. Seu pensamento foi. Por isso o pensamento tem o poder de ir aos céus. Pensa em Deus, pensa nas coisas do Rei. Seu pensamento voa para Deus, para os céus. E é isso, quando Jesus disse ao cristão que ele deveria orar ao Pai, como deveria orar, é conversar com o Pai, ele disse uma coisa que muitas vezes nós não entendemos e usamos pouco. Quando orares, entrai em secreto em vosso quarto, e em secreto ora a Deus, e o Pai em secreto te responderá. Olha aí, a grandeza que é uma conversa em secreto entre o homem e Deus, entre o cristão e Deus. Você pode olhar assim para você, seu braço, ou o seu interior assim mesmo, sem ver, e conversar com Deus, que Ele está aí. Não foi eu que disse, não, nem foi Paulo, nem nenhum dos profetas, foi o próprio Cristo. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. O que é fazer morada? Existir, acampar. Aí vem o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se de redor do que os ama e o livra do mal. O Senhor está em nós. O Velho Testamento, o Senhor acampava, o Senhor vinha numa luz, o Senhor aparecia no terremoto, numa brisa suave, na abertura do mar, mas agora não. Agora nós vivemos um tempo muito mais especial. O Senhor está em nós. Quando o Emmanuel foi apresentado, que significa Deus conosco, não é mais um Deus lá em cima, não um Deus no alto e sublime trono. Nós vemos Deus em nós e temos que demonstrar Deus àqueles que ainda não conhecem. Aí Paulo, nessa filosofia, Paulo diz: não que o mundo veja Cristo em mim, mas para isso, irmãos, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então eu fico pensando, não há muita dificuldade em entender o reino de Deus, não. Quando nós abrimos e quebramos os preconceitos, abrimos nossos pensamentos e mente para pensar em Deus, conversarmos com Deus francamente como amigo, nós vamos ver essas coisas. Esse véu que rompeu lá no santuário quando Cristo morreu, ainda tem muito véu na mente dos crentes e que precisa ser aberto, ser rompido. Isso é rompido pela coragem produzida pela fé e buscar no Senhor Jesus Cristo a graça do conhecimento. E tem outra expressão bíblica: alguém tem falta de conhecimento? Peça a Deus, que Ele deliberadamente dá. Então não tem mistério. Nós é que trazemos para a nossa consciência dificuldades. Não tem mistério. É somente ouvir o que Cristo disse. É somente seguir os ensinos do Mestre. Se nós seguirmos o ensino do Mestre, o Mestre foi um exemplo de dizimista além. O Mestre, ele usou um critério. Quem usou o critério do Mestre foi a empresa Colgate, que é de pessoas cristãs.
A Colgate, há anos atrás, não sei se ainda é o mesmo dono, ela prometeu a Deus, aos proprietários, que ia viver do dízimo do que a empresa ganhar, e o montante iria dar para a obra de Deus. E produziram tanto que ainda hoje, muito tempo, é uma das empresas que produz e muita gente consome, e viveram bem dos dízimos do que a empresa ganhava. Cristo fez isso. Cristo, quando morreu na cruz, ele doou grande parte da sua glória com Deus. Pastor, Sim. essa empresa muita gente não sabe, mas ela ainda hoje trabalha essa parte ajudando crianças, pessoas, creche e etc. No mundo todo. Ainda. Olha aí, cresce, e a irmã está dizendo que não sabia, não procure saber, que ainda está fazendo a mesma coisa que fez no seu início, ainda está vivendo do dízimo, de 10% do que a empresa pede. Porque nós podemos observar que Cristo, alguém diz, não, Cristo é o Filho de Deus, era poderoso. Era não, mas na época ele abriu mão de poderes. Ele, na oração dele, quando estava aproximando do seu martírio, ele diz: graça te dou, Pai. Veja a sequência da expressão: com aquela mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, a glória de ser Criador, de criar tudo junto com o Pai, mas ali, como homem, ele tinha aberto mão, ele estava vivendo 10% da sua glória que tinha com o Pai, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele abriu mão, sim, por amor a nós. E ser dizimista é abrir mão daquilo que não lhe falta, por amor das almas perdidas. Não, eu acredito que não preciso dizer mais nada, nem entender nada mais além disso. É um pouco de mim que está sendo usado para benefício das almas perdidas. É uma parte de mim que está sendo entregue para que a vida se salve. Não há como fugir dessa verdade. Não há como fugir. Este amor ao dinheiro, às vezes, faz com que até alguns cristãos negarem os dízimos, as igrejas, as contribuições. Ele também faz com que crentes procurem o bico do Senhor para trabalhar. Nós, os seres humanos, convivemos com tantos pensamentos e objetivos inimigos que permeiam nossas mentes contra nossas vidas. Isso aí, às vezes, nós não queremos abrir os olhos e o pensamento para ter essa atenção. Às vezes Deus nos dá uma bênção e a gente transforma ela pelas coisas que nos cercam, nós transformamos em maldição. E o ser humano tem uma mania: quando Deus lhe dá uma coisa que pedia, recebeu, esquece mais de Deus. Era para ser muito mais grato, muito mais vivo na obra, esquece. Até as palavras que dizia: eu não vou deixar de fazer isso nunca, deixa. Quando recebe a bênção que Deus lhe deu, é uma consciência de ingratidão terrível, que não cabe nem análise, não cabe. Mas quando nós observamos isso, nós não podemos dizer: é fulano de tal que é assim, é outro fulano de tal que não. Temos de dizer: nós somos assim, porque temos responsabilidade com os erros também dos nossos irmãos.
somos glorificados humanamente quando um irmão nosso cresce na graça e conhecimento de Cristo. Isso é igreja, isso é família espiritual. E se eu coopero com a obra em todo sentido, eu estou pensando no bem-estar espiritual do meu irmão. Hoje, quem que vai pregar hoje? Ah, não vou não. Não vou não. Vai discutir o que hoje na Assembleia? Não vou. O crente que não sabe discernir as coisas, ele se torna um patinho feio. Não aquele que eu falei domingo, que é no Chile, mas é um patinho feio, sem pena na cabeça, sem pena nas asas. É um patinho que assombra. É um patinho que assombra. É um cabrito montês, não é uma ovelha. Cabrito montês quer sempre, está dizendo, cabrito montês, ele quer viver sempre em cima dos outros, sempre lá no monte. A ovelha não, a ovelha não sobe em monte, a ovelha vai escorregando, deslizando-se nas campinas. Mas tem crente que é cabrito montês. Ele também faz com que crentes procurem fazer. Faço isso. Epícuro, unido do Senhor, negando a si mesmo a graça de viver a sublimidade do culto. Nós, os seres humanos, convivemos com tantos pensamentos e objetivos inimigos que permeiam nossas mentes, contra nossas vidas, ou contra a vida espiritual, porque tem tantos pensamentos permeando. É tanta acusação de nós para nós mesmos. Ah, está dando disso, então besta. Eu estou sendo tolo. Eu estou sendo isso. Eu devia ter feito isso. Aí, irmão, se aquele irmão que falou de mim mal, eu devia ter metido a mão na cara. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito isso. Não é ninguém não. Às vezes o diabo não é tão feio como pinta. Às vezes não é o diabo não, é só a natureza. A natureza ruim, como soprinho de Satanás, voa para bem alto. Sim, irmão Israel. Dependendo do jeito que você vive, que as afrontas, né, e as acusações, e as humilhações que o crente passa, ela é mais crescida, porque assim, eu vejo mesmo, né, alguém chegou para mim, você não entende, indiretamente, né, na reunião de professores, eu não entendo, né, como é que uma pessoa que passa por uma universidade faz uma voz, faz um mestrado, coisa aí, e se submete a dar dinheiro a pastor. E aí eu vi uma fala tão assim, né, direta, né, e provocativa, você baixa a cabeça e apresentar os céus, né? Porque é muito desafiador isso aí, né? E já passei por isso aí, sei que muita gente já passou também por esse tipo de insinuações, né, que o diabo faz para justamente fazer um tipo de se entristeça, né, ou tenha dúvida de alguma forma em relação à questão do bíblico, né? E como você vem falando aí, é bíblico, né? E provavelmente aceita por Deus. É isso aí, nós precisamos ter cuidado. E a Bíblia nos mostra, Jesus nos disse, orai e vigiai. Quer dizer, temos que ter vigilância, porque nos rodeia um mundo de pensamentos contrários, inimigos ao nosso crescimento espiritual. Isso existe. Descuidou-se, caiu. Eu estava passando hoje com a irmã Dinah, a olhada
testemunho crente. Eu disse, irmã, hoje nós estamos vivendo um tempo de que é melhor olhar e como é? Hoje me gostei. Os que estão em pé, cuidado para que não caia. Porque se olharmos os outros, nós vamos cair. Por isso, Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É esse que nós temos que olhar. Eu disse para irmã, nós temos só que cumprir e seguir os ensinos de Cristo. Essa é a religião correta. Seguir os ensinos de Cristo. Porque se for observar, grande homem, grande pastor, na minha concepção, é uma ovelha também. É uma ovelha que o boa, ruim, diz que uma ovelha boa conduz o rebanho para o bem, mas uma ovelha ruim conduz o rebanho para o mal. Sim. Na visão deles, eles têm um pastor como aquela pessoa do Cristo, ele realmente coloca um alvo, e acha que o pastor ali tem tudo que manda, tudo que isso vai para ele. E com mau exemplo de alguns pastores, que pessoas aqui, que a gente conhece realmente, então a coisa fica muito mais complexa ainda, para aqueles que realmente são natureza. Isso aí fica muito mais difícil de nós vencermos uma tentação do nosso pensamento quando nós sabemos que existem estrelas que caíram do céu. Pastores que eram renomados. Não existe pastor renomado, não existe pastor cultuado, não existe pastor respeitado acima do que se deve. Então, essas situações que levam a pastores se considerar estrela. É por isso que Cristo diz na vida dele, as estrelas caíram do céu. Quem estiver lá em cima, ou se considerar lá em cima, ou estrela, vão cair. Porque, como eu disse, o pastor é igual às outras ovelhas. Igual. E Jesus Cristo, como as suas ovelhas do apostolado, era igual. Ninguém conhecia Jesus no meio dele, só quando ele saía para falar. Mas era roupa, acredito que cabelo, do mesmo jeito. Eu passei por uma experiência muito aqui já, na igreja. Não sei se alguns irmãos se lembram que nós marcamos para tirar foto, para tirar documento. Aí veio um grupo de irmãos de outra igreja, na Assembleia, ele estava fazendo isso e nós trouxemos ele para aqui. E a zeladora abriu a igreja, e um pouco começou a chegar, começou a iniciar. Então eu cheguei de camisa comigo, de seguir, e aí eu falei com os que estavam fazendo a coleta, o nome da coleta. Aí eu disse assim, aí ele disse, ô pastor, olha, eu vou botar o senhor e a sua esposa logo. Não, eu estou na fila, eu olhei na relação, tem 4 na minha frente. Não, mas não, eu vou na relação, vou seguir a relação. Aí ele fez, chegou a minha vez, ele ia almoçar lá em casa. Ele falou, eu trabalho aqui, tem que cuidar de almoço, não, eu almoço na minha casa. Ele é aqui. Aí ele atendeu assim tudo, aí depois saiu, olhou tudo, analisando, aí informou, você disse, pastor, me diga uma coisa que eu fiquei sem entender. Ele é pentecostal, da igreja pentecostal. Aí disse, o que foi, irmão? Primeiro, por que é que o Senhor não quis entrar na frente dos irmãos que estavam lá? Porque eu só quis. É porque eu não tenho na minha mente, porque eu sou pastor, não tenho direito de tirar o direito de ninguém. Eu cheguei tarde, então vou ficar na hora que eu cheguei. Mas pastor, eu fiquei pensando na outra igreja pentecostal,
brigar por uma vez. Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu quero vou na frente. E aqui não vi nada disso. Outra coisa, pastor, por que o senhor se veste igualmente como os outros? Que chega na igreja, só eu conhecia, mas quem não conhece não sabia quem é o pastor. Por quê? Tem alguma base bíblica nisso? Eu acho que tem. Bom, Jesus Cristo, quando foi preso, ninguém conhecia quem era Jesus e os apóstolos. Ele era igual aos outros. Só foi conhecido porque o traidor disse: aquele aqui eu dei um beijo, esse é o Messias. E foi lá e deu um beijo em Jesus. Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso. Depois de eu ver um pastor, um líder querendo sobressair dos outros, exigindo direito, exigindo mais do que ele é devido, o senhor veja que está fora, não está dentro dos esquemas, dentro das diretrizes que o Reino de Deus mostra. Irmão Miguel, toda ovelha. Agora, de respeitar um homem numa função que Deus colocou, ou uma mulher, qualquer pessoa que estiver numa função que Deus mandou e foi desrespeitado, aí é atingir o ungido do Senhor. Aí sim. Aí é o que Davi ensinou. O rei, mesmo sem ter sido ungido por Deus, Saul não foi escolhido pelo povo e foi dado o direito de ser rei. Davi não, antes foi ungido lá na casa de Jessé. Mas Davi estava a ponto, Deus entregou o rei que queria matá-lo em suas mãos. Ele olhou assim e disse: está tudo na minha mão, é agora. Agora eu vou assumir o rei, porque eu sou o rei, que Cristo me ungiu. Mas ele sabia que a cerimônia que ungiu a Saul, mesmo sem ser escolha de Deus, valeu para a sanção, para Davi. Ele disse: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. É diferente o respeito a quem está, não é só pastor, a quem estiver no trabalho do mestre. É perigoso, porque é intentar contra o ungido de Deus. Pastor, a gente observa que o que diz o versículo aqui, alguns se desviaram da fé, não se aplica tão somente a um membro. Nós vimos no primeiro século a Igreja Católica Apostólica Romana, ela hoje é a maior riqueza do mundo. É a única igreja que tem um banco próprio, dona das grandes empresas multinacionais. Inclusive, algumas igrejas hoje católicas estão praticando também o dízimo, esquecendo de que no passado eles tomavam as terras das pessoas, perseguindo, chamando de bruxos, queimavam as pessoas, queimavam as Bíblias daqueles que se desviavam do compromisso com ela. E hoje, aqueles que denunciam um pastor que diante do Império Romano não é nada, um Malafaia da vida ou qualquer outro ricaço desse daqui, é uma fichinha na frente da riqueza da Igreja Católica. E eles não enxergam isso, mas para nos ofender, eles intentam em fazer a gente deixar de dar o dízimo, dizer que nós estamos sendo ignorantes em dar dízimo para o pastor, sem saber da política que nós temos, da organização que nós temos, e que existe um tesoureiro, e que existe uma demanda de manutenção da casa, de sustento, inclusive, de pessoas carentes, né, que a gente se organiza para ajudar. Então, essas pessoas são inteiramente ignorantes quanto a isso, até mesmo sobre a sua própria religião, e são devedores, inclusive, desse conhecimento. As pessoas se baseiam em crítica, mesmo infundadas, para crescer na mente da população, e esse caminho tem levado até alguns, né, como diz o avô de Eragito, e dessa cobiça alguns se desviaram
da fé, quer dizer, crentes, líderes, pela cobiça se desviaram. Eu fico pensando, a Igreja Universal do reino de não sei de quem, fica dizendo e dando exemplo de riqueza, com a teologia da prosperidade. As pessoas estão querendo essa como de igreja de pé de escada, essa igrejinha de uma casa, duas, uma outra igreja, é justamente como a intenção de que vão crescer, vão ficar ricos. Ninguém entra no reino de Deus querendo ficar rico. Quem entra é falso profeta. É um vendedor de bênçãos, de milagres. O Evangelho não foi feito para fazer milagre. Ele faz milagre, mas não é essa a função do Evangelho. A igreja não é uma propagadora de sinais e milagres. A igreja é propagadora da salvação em Cristo Jesus. Isso. A igreja não é uma agência financeira que fica exigindo, punindo, expulsando, crucificando, marginalizando quem não coopera. Na minha confissão, é um povo digno de necessidade, de oração. Pedir a Deus que retorne a essas pessoas a alegria de fazer parte da luta contra o inimigo para a salvação dos perdidos. Isso não é para condenar, é para tentar alertar e que as pessoas voltem à alegria de contribuir. Volte essa alegria e não sejam condenadas. A gente vê, pastor, o senhor bem falou da viúva que deu tudo que ela tinha, né? E com espontaneidade, com alegria. A gente vê o contrário com o jovem rico, que não quis se desfazer de nada. E a gente vê também o exemplo do Zaqueu, que aquele sentimento de unidade com Cristo faz com que a pessoa devolva, se ele faltou com alguém, se ele roubou de alguém, devolver em 4 vezes mais aquela pessoa que ele defraudou. Enfim, a pessoa, num sentimento de união com Deus, ele muda seu conceito e faz com alegria, com disposição. Jesus mesmo disse: hoje chegou salvação nesta casa. Enquanto que esse escriba que a gente viu aí, ele estava perto, mas não estava ainda com a salvação. Olha, eu sinceramente, eu não acredito que um crente não tenha nada para dar ao reino de Deus. Não acredito. Quando eu estou assinando aqui o relatório, que vejo nomes em vermelhos, a sujeira faz assim: bota o nome em vermelho de quem não cooperou. Não bota no quadro, mas a gente fica, porque é uma relação única para todos os meses. Naquele mês, aí quem não contribuiu entra em vermelho, quem contribuiu entra em preto. Eu fico pensando: meu Deus, abençoa esses que a cor vermelha é a cor do comunismo, que isso aí não seja comunista ao teu reino. Dá a Deus a alegria desse aí voltar a contribuir. Porque eu não me lembro de passei algum tempo sentadinho, porque se eu passar, eu sei que vou me abater muito. Não poder dar dízimo. E outra coisa, não tenho nada para dar. Aparecer em vermelho na lista de contribuição da igreja, porque não teve nada para dar. Sinceramente, eu não acredito. R$2, R$3, R$5, R$10, R$1, 50 centavos. Alguma coisa tem que aparecer no nome do crente. Nada, eu não acredito que ele não possa dar nada. Não posso contribuir com nada. O amor ao dinheiro é um objetivo do inimigo e às vezes não percebemos sua ação inimiga que as pessoas podem trazer em seus corações, que se tornam sementeira de males de todas as espécies, principalmente da cobiça,
e da avareza. Um coração que ama a Deus enraiza-se na verdade e no amor, mas um coração que ama ao dinheiro só pode florescer na ambição e desejo. O que é que vem mais demonstrar o amor? A Bíblia responde, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o que mais representa o amor é dar. É Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que vem demonstrar o amor do crente para com a obra e com a igreja? Não posso pensar em outra coisa. É dar. E quem não dá nada? Como é que está a situação espiritual desse crente? Está iluminado pelo poder de Deus, está colhido, guardado para a salvação, mas a cabeça está baixa, cabisbaixo. A alma passa um momento de tristeza, porque pensa: eu tenho dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, eu projeto comprar isso, eu projeto isso aqui, e eu assisti um drama à igreja de Boa Viagem que os jovens fizeram, e era justamente sobre isso. Eles, uma fila de jovem com aluguel de casa, telefone celular, supermercado, médico, dentista, carro, gasolina, tudo que se gasta. Aí chegou uma crente: eu sou crente em Jesus Cristo, dou a minha vida pelo reino de Deus, eu escuto a palavra de Deus e sou salva, tudo bem. Aí estou com esse bolo aqui para dividir. Esse bolo representa meu salário, eu vou dividi-lo com as minhas obrigações. Aí cortou um pedaço, a igreja estava lá atrás. Aí a igreja ficou na frente. Aí, você agora não, igreja, você agora não. A igreja voltava para trás. Aí, coitado, prestação do carro, água, luz, que mais? Aluguel de casa, gasolina, e toda a fila aí que estava, foi dando um pedaço. Aí ficou a igreja. Aí quando ele olhou assim: igreja, faltou você. Mas igreja, para você não ficar sem nada, sobrou um pozinho aqui, abre a mão. A igreja botou a mãozinha assim, aí ela pegou o pozinho, balança na mão da igreja. A igreja abatida, sabe, aquele pozinho de bolo na mão. É isso aí, uma realidade. A igreja, o crente tem que ter o seu orçamento. Dízimo, supermercado. Eu acho que são as duas coisas principais: alimento espiritual e alimento carnal. Prestações, disso, daquilo. Aí eles usam isso, vai fazendo, faltou para cobrir aqui. Aí o diabo diz logo assim: olha, diminuiu da igreja. Quem não vai reclamar é a igreja. Se você cortar do boleto, o banco vai reclamar. Se você cortar do homem do armazém, ele não vai mais vender você. Quem não reclama aqui é a igreja. Aí o crente é tentado e vai ter medo. O dízimo é 140, eu vou dar 70. Já temos 70 para cumprir aqui.
sabido. Quem é sabido para o mundo é burro para o reino de Deus. Ô pastor, Sim. eu vi um pregador falando que até esses 10% está errado, porque é muito pouco. Ele disse que queria saber quem foi que inventou esses 10%, brincando, né? Mas que tem um fundo de verdade. É. E os 10% realmente, né? É, Digamos aí que esse exemplo aqui que você está do camarada que ganha 20 mil, né? 10% de 20 mil, né? Então, Tem um tipo de obrigação, né? 10%. Os 10%. Ele pode dar mais se quiser. E essa ilustração aí do bolo é bem interessante, porque nós, né, eu pelo menos agora no momento eu não estou trabalhando fixo, mas eu, como sempre cuidei das despesas de casa, até quando morava com minha mãe, ela delegava a mim. A gente precisa realmente ter uma planilha, a gente precisa ter esse bolo, precisa, porque se a gente não tiver essa planilha, você pode ganhar o que você ganhar, desanda tudo. Você tem que ter um orçamento, tem que ser uma organização das suas finanças, tem que ter. Mas dentro dessa organização, você pode botar lá na primeira lista o dízimo. Aí você tirou o dízimo, eu já fui dizimista com o meu próprio salário, do meu ganho, que era um salário que era para fazer tudo, sustentar a casa e tirar o dízimo. Só que na minha planilha, o primeiro salário era o dízimo. E o resto, o que sobrava, que era o meu, o que ficava, o que tirou o dízimo, que é o primeiro bolo da ilustração, né? Tirava o primeiro, então, era um alívio. O resto que ficava fazia tudo. E o primeiro compromisso, que era o dízimo, você já tinha honrado, já estava tudo certo. E essa sobra do bolo aí da ilustração rendia muito. Então, quer dizer assim, A boa administração do crente mesmo o crente não sendo economista, nem contador, mas essa é boa administração. Vamos fazer em base um salário mínimo, R$ 1.400. 140%, 280 para 400, 220, 260. Não sou bom economista. 260. Então ele tem que viver as suas contas dentro desse 1.260. Aí ele tem, quando tiver uma necessidade maior, ele tem a reserva de 1.140. Ninguém deve gastar, nem fazer um orçamento com todo o seu dinheiro, todo o seu salário. Tem que deixar uma verba de reserva. Por quê? Acontece um imprevisto. Você vai lá, tem a reserva. Agora, existe uma coisa nas pessoas, uma inquietação. Quem mais gosta de dinheiro é aquele que mais gasta. É inquieto. O que vê tem que comprar, mesmo sem ter dinheiro. Aí começa essa guerra de cartão. Empresta o cartão. Aí ele fala outro cliente de mim, meu cartão está vencido. Mas porque não quer dar. Me dizer isso, dizer aquilo, deixa eu fazer isso na tua compra, deixa eu fazer isso. Tudo isso é falta de estrutura, de consciência de vida. Nós podemos viver dentro da nossa realidade com o que Deus nos deu. É fé e entusiasmo correto para não estar sendo pesado ao seu irmão, como a Bíblia diz. Sim. Pastor, também tem o seguinte, as pessoas que não conseguem se controlar com o seu salário, não devem usar cartão. Por quê? Porque quando vai chegar lá no lugar, ninguém acabou, não vai comprar cartão de ninguém, nem ficar coberto por nada. Quando ele receber o dinheiro da igreja, mais tempo que der, ele se vende. Quem é descontrolado em cartão e finança também se descontrola em dízimo, infelizmente. E também, muitas vezes, as pessoas não conseguem separar o que é supérfluo e o que é necessário. Tem coisas que são supérfluas. Então, se são supérfluas, eu compro, eu faço, se eu tiver condições. Não, porque o meu vizinho faz. Porque eu não sei se eu estou errado, mas eu fico olhando na televisão, quando está gritando, porque tem uma família que está assim, não sei o quê, mas não deixa de estar com o celular e numa internet.
a internet e o celular está em primeiro lugar na vida dele, e o celular também. Não, mas a minha filha, se eu não der um celular a ela fica com raiva, ela fica assim, tu tem que criar o teu filho assim, porque eu não sei não, talvez eu esteja errada, mas a minha mãe me criou assim. Minha mãe nunca trabalhou, e minha mãe não sabia nem escrever o nome dela, mas como meu pai viajava, ele dava o dinheiro da feira a ela, e o dinheiro da feira ela administrava assim, ela tirava o dízimo do dinheiro da feira. E foi por isso que eu graças a Deus, eu não sou crente melhor que os outros, eu sou ruim, mas me incomoda se eu não der o dízimo, eu fico me culpando. Então, minha mãe fazia, tirava isso, tirava aquilo. E como meu pai viajava, ela dizia, do dinheiro da feira eu tenho que deixar tanto, porque se um menino adoece, uma coisa acontece, eu tenho que ter tanto. Então a minha mãe não sabia ler, não sabia ler, mas ela era sábia. Agora ela fazia assim, no aniversário da gente, eu nunca fiz um aniversário na minha vida, nunca. E fiz, porque todo aniversário da gente, minha mãe fazia um cuscuz, botava na mesa e todo mundo cantava parabéns pra mim. E dava a festa feita. Ela fazia um cuscuz, ficava uma vela muitas vezes em cima, mandava a gente apagar. Sabia administrar. Então são coisas que a gente não vê, que são supérfluas. Eu estava dizendo ao meu irmão ontem, que ele dizendo, não vai ter o casamento da minha sobrinha, e gastou tanto, não sei o que. Eu digo, eu não gasto um dinheiro com festa, porque eu não vou fazer uma festa para encher a barriga do povo de comida e o povo sair falando de mim. Sou eu para tentar a festa. Então, eu sou desse tipo. Então, são coisas que a gente não sabe separar o que é supérfluo e o que é necessário. Na minha vida, toda a vida, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, eu tenho um orçamento. Está lá, primeiro é isso, é o dízimo, é isso, é isso, é isso. Ah, quando sobrar isso aqui, eu vou comprar isso. Mas tem gente que não faz nenhuma feira, recebe o dinheiro e não faz nenhuma feira. Eu não admito que numa casa não se faça uma feira por mês. Não admito. Isso é fora do comum. No seu dinheiro, você tem que tirar o dinheiro do seu alimento material, sua feira bem feita, tudinho, para depois você pensar nas coisas supérfluas. Mas não, bota as coisas supérfluas muitas vezes na frente. Eu quando ouvi a expressão do cuscuz, eu pensei, é uma consciência da realidade do bolo que podia se comprar. Então, cuscuz. E cuscuz é bom. É só que às vezes as pessoas não querem viver e vivem para mostrar aos outros uma coisa que eles realmente não é a realidade dele. Então, ultrapassa o limite da finança e passa a ser um devedor sistemático, diaconia evangélica. As pessoas também estão esquecendo que o dízimo é primícia do Senhor. E nós devemos o que receber em primeiro lugar, retirar para entregar ao Senhor. E muitas vezes as pessoas fazem ao contrário. Primeiro resolve toda a sua situação financeira, compra o que quer, e o que sobra é oferecer ao Senhor. É os pozinhos do bolo. E outra coisa, o pozinho do bolo, ele cai pelas brechas da mão, fica sem nada, mas socorro. E não precisa ser assalariado para isso, porque quando eu não tinha salário, eu nunca deixei de tirar disso. O que eu ganhava podia ser quando meu pai me dava às vezes R$2, eu sei que era cruzeiro, mas ali eu tirava, e eu não era crente, era coisa. Mas eu fazia, tinha aquela alegria de lá na frente levar aquela moedinha. E muitas vezes eu trabalhei vendendo coisas, mas o que eu vendia, eu separava meu dinheiro. Eu fui no pai que me dizia, eu todo dia de oferta, eu ia com o meu filhinho. Eu notava a alegria dele quando o senhor na minha mão ia lá e botava. Aí você pode ver nas crianças isso. Ele botava lá na bandeja o dízimo. Quando eu deixei de dar o dízimo, não pude dar, aí eu discordo, não pude não. Alguma coisa eu podia. Aí ele disse, quando eu não fui lá para frente, que chegava a hora que tocava a música, meu filho levantava a cabeça assim para mim,
olhava para mim, eu não saía do lugar, ele baixava a cabeça, eu sentia abatido. Meu filho dizendo, por que não? Eu olhava para meu filho e dizia, por que não? E eu não tinha resposta para dizer. Bem, nosso tempo já chegou, dízimo é cumprir também o horário, e nós esperamos que cada um de nós tenhamos consciência de que, assim como nós precisamos de Deus, Deus também precisa de nós. Quando foi dito ao ladrão Lázaro e o rico disse, Senhor, faz com que eu volte para... Não, eu tenho um milagre, tenho vida lá. Lá tem Moisés e os profetas. Deus está dizendo lá ao mundo que tem nós para anunciar o Evangelho com a dedicação de nossa vida, do nosso sangue, do nosso dinheiro e de tudo que nós somos. Deus nos abençoe e nos dê consciência cada dia maior de amor ao resto. A nossa escola bíblica é o alimento para nossas vidas. Como é bom, né? Que parece que o tempo nos tanto em paz. E é gratificante, né? Para cada um de nós pela manhã. Eu escutando aqui o pastor, quando eu trabalhava, né, no primeiro emprego, eu sempre gostei de dar oferta, dízimo, era aquela obrigação que eu tinha, né? E quando eu entrei para o meu primeiro emprego, né, de carteira fechada, eu disse, meu Senhor, o meu primeiro salário, que foi ali, a minha carteira fechada, foi no Ferreira Matos, Armazém Ferreira Matos. Eu disse, meu primeiro dízimo vai ser agora. Assim, eu fiquei tão feliz que eu até falei na igreja, fiquei muito agradecida, né, de assinar minha carteira, e isso é muito gratificante. Eu trabalhava num supermercado lá em Piedade, aí quando eu recebia, eu corria, ia lá na minha bolsa e saía já dividindo, já tirando, né, já botando no cantinho. Aí muita gente me criticava, pensa nas pessoas que me criticavam, diziam, eita danada, já tá ela ali, ó. Era eu, o supermercado era grande, mas era eu e outra menina lá, Joel, o nome dela. Meu Deus do céu, ela fazia, ai, como a gente é criticado, né? Mas Deus está abençoando. Aí dizia, falava, eita danada, tá tirando ali o dinheiro do pastor. Porque para pastor, para muitos pastores, né? Para muitas pessoas, pastor são ladrões. E isso eu passo ali naquele armazém de construção também. Graças a Deus, o meu Rafael, né, meu patrão, ele não é evangélico, mas ele sempre gosta quando alguém pede alguma coisa para a igreja. Ali aquela igreja batista ali de Coab, a sogra dele era de lá, porque ela já saiu, mas era comunista, viu? Aí sempre pedia material, sempre vinha aquele lançamento grande. Aí ele fazia, Cláudia, vem aí, não sei o quê. Aí ele fazia, meu Deus do céu. Mas ele sempre gosta quando pede, senão quando ele está indo para alguma igreja, ele gosta de ajudar, perguntar alguma coisa assim. A esposa que sempre fala, né? Sempre tem aqueles contatos. Mas que possamos estar orando por essas pessoas que falam muito, né, dos evangélicos. Eu mesmo passo por muita coisa ali. É muita coisa. Tem vezes eu me entristeço, mas Deus está para nos ajudar, para nos levantar. Porque não é isso que tira o foco da gente, não. Neste momento eu convido os irmãos para ficar de pé. Eu convido o meu irmão Marcelino que faça essa oração final e coloque, né, nessa oração a nossa campanha de missões. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te agradecemos pela lição que estudamos, possamos, Senhor, a cada dia mais entregar o nosso dízimo, não somente do dinheiro,
mas o dízimo de todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação que colocamos diante do teu altar. Abençoa, Senhor, a tua igreja, dessa campanha de missões nacionais, para que possamos continuar sustentando, Senhor, aqueles trabalhos que já estão organizados e abrindo novas frentes missionárias, através dos teus servos que estão nos campos, possamos nós sustentar as cordas daqueles que estão descendo ao vale para levar, Senhor, a tua obra missionária. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e rogamos que nos dê condições para estarmos sempre alegres, dispostos a contribuir com a tua obra. Que oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por esse Pai, irmãos, coração silencioso, estamos chegando ao fim do nosso trabalho, né, da escola bíblica.